Maria tomou banho, perfumou-se, maquiou-se e colocou seu melhor vestido e melhor sapato. Sentiu-se linda pela primeira vez na vida e despediu-se com um belo sorriso. Antes de fechar a porta, ainda ouviu sua irmã jogar a última cartada. Esse homem irá te desonrar. Ele sabe que você é uma velha virgem? Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. O amor. Ah, o amor. Como as mulheres sonham com um amor apaixonado e verdadeiro. Com Maria não foi diferente. Filha de José, nascida em Portugal e formada em medicina no Rio de Janeiro, que numa viagem de férias a Pernambuco, apaixonou-se pela linda índia Yara e por lá ficou, casando-se com ela. José e Yara tiveram muitos filhos e apenas 4 sobreviveram, 2 meninos e 2 meninas. A casa era simples e os ganhos do Dr. José naquela região tão pobre era escasso. Yara ajudava na renda com costuras e, por ser indígena e grande conhecedora das ervas medicinais da região, preparava os remédios que José receitava aos seus clientes muito pobres. Maria, a menina mais velha, era linda com seus cabelos negros, herança da mãe, e adorava subir na charrete da família, andando horas por estradas poeirentas, acompanhando e ajudando seu pai com os doentes nas aldeias e povoados. O pagamento recebido pelo médico muitas vezes era apenas um saco de milho, mas ele fazia tudo com prazer. Os rapazes, bem mais velhos que as meninas, logo ganharam o mundo em busca de melhores oportunidades e as notícias chegavam por cartas cada vez mais raras. Como a escola ficava muito distante, as meninas Maria e Fátima foram alfabetizadas pelo pai, que trouxe em sua bagagem muitos livros dos mais variados temas. Maria era a mais bondosa e sonhadora, e incentivada pelo pai, amava escrever lindas e inocentes histórias de amor e poesias encantadoras que mantinha em segredo. Sua irmã mais nova gostava mais de brincar, nadar e cuidar dos animais, fugindo dos livros. Quando ficaram maiores, Yara, uma ótima costureira, ensinou a ambas todos os segredos da costura. E enquanto costuravam, lhes falava sobre seus ancestrais e as encantava com as lendas do folclore indígena. As diversões eram poucas. O rádio que pegava pessimamente, algumas poucas revistas de moda e romances para moças que com sacrifício José mandava vir da capital, a missa dominical, as quermesses e os terços. O tempo passava e pretendentes apareciam para as lindas mocinhas que não se encantavam por nenhum por serem incultos, com mau modos e muito diferentes de seu pai. Almejavam em seus rostos no espelho o mesmo olhar apaixonado de sua mãe quando olhava para seu pai. Mas isto não acontecia e o tempo foi passando. Yara até sugeriu que elas procurassem emprego de costureira em Recife para terminarem os estudos e conhecerem rapazes mais interessantes. Porém, um mal súbito a levou, deixando todos arrasados. José perdeu a alegria de viver e também de trabalhar, entrando em profunda depressão. Maria e Fátima enterraram o sonho de mudarem-se para a capital e continuaram em casa cuidando do pai e sustentando-se com o pouco que ganhavam com as costuras num lugar tão pobre. Mais alguns anos se passaram e as irmãs tornaram-se as solteironas do lugarejo. Quando o pai faleceu, as irmãs, com o pouco que conseguiram vendendo a casa, mudaram-se para o litoral de Santa Catarina, pelo qual haviam se apaixonado por meio de uma foto vista numa revista. Era um sonho, pois nunca haviam visto o mar. Alugaram uma pequena casa e colocaram na fachada uma placa: costureiras. Logo a clientela foi chegando, gostando do trabalho caprichoso com a acolhida carinhosa de ambas e as indicando para familiares e amigos. Receberam convite para irem às casas das clientes mais abastadas para costurarem e reformarem vestidos. Decidiram que Maria iria costurar nas casas das clientes ricas e que Fátima ficaria em sua própria casa atendendo a vizinhança, e assim o fizeram por muitos anos. Nada lhes faltava. Maria, sempre alegre e sorridente, agora com quase 60 anos e ainda bela e elegante, trabalhava satisfeita com a sua condição e com seus sonhos românticos adormecidos nos seus contos e poesias num caderno no fundo de uma gaveta. Um dia, enquanto Maria trabalhava na mansão de sua melhor cliente e grande amiga, entrou na sala de costura um senhor simpático com forte sotaque italiano, com um paletó nas mãos, e pediu-lhe a gentileza de pregar-lhe um botão que havia se soltado. Maria prontamente o atendeu, e enquanto pregava o botão, soube que ele era um hóspede da casa, se chamava Giovanni e era italiano. Ao entregar-lhe o paletó consertado, ele educadamente agradeceu e perguntou quanto lhe devia, e Maria não lhe cobrou por tão pequeno trabalho. Ele se despediu
e partiu. Maria foi para casa pensando naquele estranho encontro e ficou com a sensação de que conhecia aquele simpático e educado senhor. Ao deitar-se, concluiu que os modos, a simpatia e a educação do Sr. Giovanni lhe lembravam seu pai. Ficou triste por achar que talvez nunca mais iria vê-lo de novo. No dia seguinte, Maria voltou para a mesma casa do dia anterior, pois havia sido contratada para trabalhar por uma semana. Durante o dia, cada vez que se lembrava de Giovanni, tirava logo o pensamento da cabeça, pois sentia-se muito velha para o amor. Para sua surpresa, Giovanni, quando estava preparando-se para ir embora, apareceu e a convidou para tomar um suco na praia. Ela aceitou com o coração acelerado de uma adolescente. Eles conversaram muito enquanto caminhavam na praia. Contaram suas histórias como velhos amigos. Maria ficou sabendo que Giovanni era viúvo de longa data e que tinha um filho, uma linda nora e um netinho que moravam na Itália e que ele os adorava. Ficou sabendo também que ele era dono de um renomado antiquário em São Paulo. Maria, preocupada com a irmã, disse-lhe que precisava voltar para casa, e Giovanni ofereceu-se para levá-la até a sua humilde casa. Despediram-se e ele prometeu voltar, mas Maria, mais uma vez, não quis iludir-se. Pensou: Maria, deixe de ser boba, não se iluda, você está velha para pensar no amor. Fátima, a irmã de Maria, estranhou que ela tivesse chegado mais tarde e de carro com um homem. Muito sem graça e com a sensação de que tinha feito algo de errado, Maria pela primeira vez mentiu para sua irmã, dizendo que, como havia trabalhado até mais tarde, sua cliente havia pedido que seu hóspede lhe trouxesse para casa. Fátima não acreditou na história e lhe disse: não se iluda para não sofrer. O que um homem rico vai querer com uma costureira pobretona como você? E pacientemente, Maria a tranquilizava. Não se preocupe, foi apenas uma carona. Maria dormiu mal pensando em Giovanni e nos seus pensamentos confusos. Ao chegar ao trabalho no dia seguinte, descobriu com alívio que Giovanni havia voltado para São Paulo antes do amanhecer. Procurou tirá-lo do pensamento e quase conseguiu durante os dias que se sucederam. Cada vez que sentia aquela fisgadinha de saudade no coração, tratava de afastar qualquer pensamento romântico, dizendo para si mesma: ele só estava sendo gentil, nunca falou de amor ou me fez promessas. Não seja ridícula, você está muito velha para se apaixonar. Maria passou a sonhar com Giovanni, e quanto mais o tempo passava, mais saudade sentia. Será que fiz a tolice de me apaixonar por ele? Nunca pensei que paixão doesse. Para mim, apaixonar-se era apenas um sentimento doce. Como fiz a burrice de me apaixonar na minha idade? Estava numa fase feliz e tranquila. Como meu coração foi me trair assim? E Maria chorava calada. Mais um mês se passou, e uma noite, ao chegar cansada, encontrou o carro de Giovanni parado à sua porta. Viu a figura furiosa de sua irmã na janela da sala de costura e gelou. Giovanni se aproximou, segurou suas mãos delicadamente e disse com seu forte sotaque italiano: Cara, precisamos conversar seriamente, e eu vim te buscar para jantarmos. Maria concordou e entrou temerosa em casa. Sua irmã, cada vez mais enciumada e preocupada de perder sua única parente, a desencorajou. Largue de ser tonta, o que um estrangeiro rico e bonitão vai querer com uma velha marmota e pobre como você? Ele já deve ter uma mulher em São Paulo e muito mais jovem, você não se enxerga? Mais uma vez, Maria ponderou. É só um jantar. Maria tomou banho, perfumou-se, maquiou-se e colocou seu melhor vestido e melhor sapato. Sentiu-se linda pela primeira vez na vida e despediu-se com um belo sorriso. Antes de fechar a porta, ainda ouviu sua irmã jogar a última cartada. Esse homem irá te desonrar. Ele sabe que você é uma velha virgem? Maria não lhe deu ouvidos, pois estava envolta numa nuvem perfumada de felicidade e sentiu muita pena dela. No jantar, Giovanni lhe disse que não conseguia tirá-la do pensamento por mais que tentasse. Contou-lhe do seu grande amor por sua esposa, que havia morrido muito jovem lutando contra um câncer, deixando-o arrasado e com um filho pequeno para criar. E também que acreditara até aquele momento que jamais se apaixonaria novamente. Estava confuso com o sentimento que estava surgindo por ela, o que lhe parecia ainda uma traição à memória da esposa. Maria lhe falou de sua vida simples em Pernambuco, de seu pai, um médico próspero no Rio de Janeiro, que abandonou tudo por amor à sua mãe de origem indígena e do amor perfeito e irretocável dos dois. Falou da sua frustração em não ter frequentado uma escola, embora seu pai lhe tenha dado uma ótima formação.
Contou-lhe que sua mãe lhe passou tudo o que sabia sobre ervas medicinais e que ensinou a ela e a sua irmã a costurarem com perfeição, o que lhes possibilitou a sobrevivência quando se viram sozinhas. E sobre seus irmãos mais velhos, que sumiram no mundo sem lhes dar notícias. Giovanni quis saber sobre seus amores, e Maria lhe disse com humildade que lhe apareceram alguns pretendentes, mas nenhum se encaixava nos seus sonhos de um amor verdadeiro como vivido por seus pais, e que provavelmente o mesmo acontecera à sua irmã mais nova. Sozinhas, só tinham uma outra. Maria lhe contou todos os seus temores e terminou com a frase que sempre voltava ao seu pensamento. Estou com quase 60 anos e estou velha para me apaixonar. Giovanni a contradisse. E eu pensava que jamais me apaixonaria novamente por ter amado intensamente a minha esposa, mas penso que está acontecendo agora com você. Nunca é tarde per l'amore. Não tenho pressa e quero te conhecer melhor. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto como um jovem apaixonado. Maria confessou que também se sentia assim, mas temia pela não aceitação de sua irmã, e Giovanni a apaziguou. Tudo ao seu tempo irá se ajeitando. Passaram uma semana maravilhosa se encontrando à noite e conversando muito. Maria recebeu beijos e palavras de amor pela primeira vez na vida. Ambos se sentiam jovens, energizados e apaixonados. Giovanni voltava sempre que podia, até que no dia do aniversário de 60 anos de Maria, fez o pedido tão esperado. Você quer se casar comigo? Maria titubeou, pensando na solidão de sua irmã, mas Giovanni lhe disse que tinha uma casa pequena e graciosa, bem perto da que eles iriam morar, que estaria à disposição da sua irmã. Aos poucos, Fátima foi aceitando a ideia e aprendendo a gostar e a confiar no seu futuro cunhado. O casamento foi simples, lindo e emocionante. Fátima foi a dama de honra de Maria e entrou com ela na igreja. No altar, um noivo nervoso e apaixonado a esperava. Nos bancos, a família de Giovanni, filho, nora e neto, e as clientes mais queridas da noiva acompanhavam emocionadas o desenlace tão sonhado pelos dois. Após as celebrações do casamento, mudaram-se todos para São Paulo. Fátima ganhou sua casinha bem perto da irmã, sentindo-se sempre amada e amparada. O filho, a nora e o netinho de Giovanni também vieram para o Brasil. E assim, Maria ganhou um filho, uma nora e um netinho para amar e mimar. As coisas com a nova família iam muito bem. Pela primeira vez, Maria pôde sentir o que era a chama do amor queimar em seu peito. Antes, ela acreditava que já era muito tarde para que essa chama se tornasse real para si mesma. Mas depois que ela conheceu Giovanni, o seu pensamento mudara por completo. Entretanto, havia alguém que não estava tão contente com o casamento e com a felicidade de Maria e Giovanni. Larissa era funcionária de Giovanni. Ela trabalhava para o senhor há quase 4 anos. Larissa era uma jovem atraente, loira, baixinha e de cabelos encaracolados. Ela vivia agradando a Giovanni e sempre o chamava de chefinho. Acontece que ela tinha um interesse a mais nele, mas não por conta de sua aparência. Afinal, Larissa tinha apenas 29 anos de idade e era desejada por muitos rapazes. Não é preciso dizer que ela conseguiria facilmente um companheiro. No entanto, Larissa não queria qualquer um. Dominada pela ambição e ganância, a mulher almejava alguém que tivesse dinheiro, boas condições financeiras. E esse era o motivo para ela puxar saco de Giovanni. A sua intenção era dar o famoso golpe do baú no senhor. E mesmo ele estando comprometido, Larissa não quis desistir de seu plano. E então, ela planejou algo que faria com que os dois se separassem, deixando Giovanni livre para ela. Em um determinado dia, Giovanni chegou no setor de Larissa. Ela se vestia muito bem, colocou a sua melhor roupa e o seu melhor perfume, pois era naquele dia que ela colocaria o seu plano em ação. Assim que Larissa o viu, ela o cumprimentou dizendo: "Oi, chefinho, como vai?" Giovanni apenas olhou para a jovem e assentiu com a cabeça, deixando claro que não tinha interesse na moça. Todavia, Larissa estava decidida a fazer o jogo virar. Ao fim do expediente de Larissa, ela ligou para Giovanni e disse ao mesmo que ela precisava apresentar alguns relatórios importantes relacionados ao trabalho. Giovanni então perguntou para a funcionária se ela não poderia apresentá-los no dia seguinte. Mas Larissa insistiu, dizendo que era algo extremamente importante. Sendo assim, ele concordou. Era uma quarta-feira à noite. Havia uma razão para Larissa ter escolhido aquele dia em específico. A moça sabia que nesse dia e horário, Maria saía com Fátima para caminhar e só voltava mais tarde.
E essa informação foi fundamental para que ela arquitetasse o seu plano. E então, Giovanni disse que ele já estava indo até a empresa. Entretanto, Larissa o cortou, dizendo que ela já estava chegando na casa dele. Giovanni tentou dizer que não precisava, mas ela insistiu, dizendo que já estava quase lá. Mesmo se sentindo um tanto desconfortável, ele acabou concordando. E assim, Larissa chegou até a sua casa e bateu em sua porta. Logicamente, Giovanni estava sozinho, assim como Larissa havia imaginado. Ela entrou na casa e em seguida se sentou no sofá da sala. Giovanni se sentou ao seu lado e pediu para que ela apresentasse os relatórios. E então, após olhar para o relógio, Larissa começou a enrolar um pouco. Ela não tinha nada para mostrar, mas ficou jogando conversa fora enquanto folheava alguns papéis da empresa. Poucos minutos haviam se passado. Giovanni novamente havia pedido para ela mostrar os relatórios para ele. Larissa olhou para o relógio novamente e em seguida mudou de postura. A mulher ouviu a maçaneta da porta da sala se mexer e ouviu ruídos fora da casa. E assim, ela disse rapidamente para Giovanni: "Na verdade, eu vim aqui por outro motivo." Assim que terminou a sua fala, Larissa se jogou para cima de Giovanni e o abraçou com toda a sua força. Maria assistia aquela cena com tristeza no olhar. Ela nunca havia sentido aquele aperto em seu peito. Era a dor da traição? Imediatamente ela fechou a porta novamente e correu em direção à casa de Fátima. Ela entrou e em seguida fechou a porta. Giovanni tentou ir atrás, porém sem sucesso. Maria havia trancado a porta e não queria abrir novamente. Giovanni ficou furioso com Larissa, que repetia várias vezes que ela o amava e queria se relacionar com ele. Ele mandou Larissa ir embora imediatamente. Infelizmente, ele não conseguiu falar com a sua amada naquele dia. Giovanni apenas entrou em sua casa e fechou os olhos, na tentativa de dormir e descansar a cabeça para resolver a situação ao amanhecer. No dia seguinte, Giovanni demitiu Larissa. Ela implorou para que ele desse uma nova oportunidade a ela, mas não houve perdão. Mas ele ainda precisava resolver a sua situação com Maria. Ela não queria vê-lo de forma alguma. E então, Giovanni ligou para Fátima. Ele explicou o ocorrido para a mesma. Não foi difícil para ela acreditar. Afinal, a princípio ela chegou a duvidar do sentimento de Giovanni, mas ela já o conhecia o suficiente para saber que ele estava falando a verdade. Sendo assim, Fátima o ajudou para que ele tivesse uma oportunidade de conversar com Maria pessoalmente. Assim que Giovanni entrou na casa de Fátima, imediatamente Maria se levantou. A sua intenção era sair da casa e correr para o local mais longe possível. Porém, ela foi impedida por Giovanni, que segurou seu braço de maneira firme, mas com ternura. Ele explicou toda a situação a Maria com calma. Ela teve mais dificuldades para acreditar do que Fátima. Todos os velhos pensamentos de Maria, no qual se resumia em pensar que estava velha para o amor, retornaram com força. Mas Giovanni fez um discurso verdadeiro para sua amada, terminando com a frase: "Eu não te trocaria por uma moça mais nova e nem por uma mais velha. Você é a única que eu amo e quem sempre amarei até o fim dos meus dias." E então, Maria pôde enxergar a verdade em suas palavras e eles voltaram a ser felizes. 20 anos se passaram e eles ainda riem, viajam, dançam de rostos colados, brigam, fazem as pazes, curtem, amam e paparicam os netos, assim como comemoram com alegrias todas as datas festivas. Claro que passaram, passam e ainda passarão por alguns contratempos, algumas dificuldades próprias do envelhecimento, mas o importante é que venceram o medo, o preconceito e provaram que nunca é tarde para se amar. Você acredita que o amor seja para qualquer idade? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.